E vamos aqui falar sobre banheiros nesse canal, de novo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre essa questão de banheiros unissexes. E sim, mais um vídeo na transmissão sobre banheiros, porque parece que essa é uma pauta recorrente na vida de pessoas trans. Não parece, na verdade é uma pauta recorrente, ainda mais nos últimos anos, né? Principalmente falando aqui de Brasil, né? Que no Brasil essa tem virado uma pauta dos conservadores, assim, que é absurda, né? Absurda. Já tem alguns vídeos aqui no canal em que eu falei sobre essa questão de banheiros. Eu vou dar aqui como indicação para que vocês assistam esse vídeo aqui, em que eu falei do Nicolas Ferreira, aquele deputado ridículo que foi eleito aí do partido do Bolsonaro, que foi o mais votado aí do Brasil, e que ele é um transfóbicozinho de merda que expôs uma aluna trans por ela estar usando o banheiro feminino. Enfim, vai lá que eu falo desse rolê. E Laverne, por favor, não faz barulho. Ah, isso daqui tá torto ainda por cima. Mas antes de dar aqui continuidade no vídeo, né, nesse vídeo aqui, eu só vou falar pra vocês que sim, minha voz tá um pouco estranha porque sim, eu estou rouca, né? Fui pra uma festa nesse final de semana, festa da biologia, fiquei mó tempão lá na festa, né? Fiquei uma madrugada inteira bebendo cerveja gelada, e aí, né, o saldo não foi muito bom pra minha garganta. Não foi bom. Na real, minha garganta tá boa, mas a minha voz tá rouca, né? Mas não tô sentindo dor de garganta, não, pelo menos. E também minhas pernas estão doendo porque eu não sou mais uma jovem, né? Passar a noite dançando não é mais pra mim, mas eu vou continuar fazendo. Mas, né, pulando essa parte aí da minha voz e da festa da biologia, que vocês, né, nem estão interessados em saber disso, vamos focar aqui na questão dos banheiros. Eu tô trazendo essa questão dos banheiros porque, ultimamente, principalmente nesse segundo turno, né, no primeiro turno desse período eleitoral, isso também foi uma pauta recorrente, mas nesse segundo turno está sendo trazida mais à tona que é a questão dos banheiros unissex. Inclusive, no debate presidencial que aconteceu nesse domingo na Band, o Bolsonaro falou sobre essa questão de banheiros unissex em alguns momentos do debate, né? Inclusive, ele falou sobre isso nas considerações finais dele do debate, né? E essa realmente tem sido uma pauta recorrente porque os conservadores estão aí jogando fake news de que se o Lula for eleito, ele vai colocar banheiro unissex em todo canto e a sua filha pequena, sua filha criança, vai ter que entrar no banheiro junto com o homem adulto e blá blá blá, né? Essas coisas aí que, enfim. A direita ama apelar para uma pauta moral, né? Ama, 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 ama. Falar sobre o Brasil ser aí. Ter voltado para o mapa da fome, sobre mais de 30 milhões de brasileiros, né, que estão morrendo de fome. Falar sobre a questão da saúde pública no Brasil tá uma merda, falar sobre a questão de doenças que já tinham sido erradicadas estarem começando a aparecer por causa, né, de não vacinação, né, dessa coisa toda, falar sobre problemas de falta de investimento na educação, falar sobre combater a PEC do limite de teto de gastos, falar sobre moradia popular para todo mundo, né? Falar sobre melhorar a vida do brasileiro de fato, tanto em saneamento básico quanto, né, em poder de compra alimentar, né? Falar de segurança alimentar, falar sobre aumento real do salário mínimo, falar sobre todas essas questões, eles não querem, né? Eles querem apelar para a pauta moral, porque é isso que a direita faz de melhor. E qual a melhor pauta moral do que apelar a para as pessoas trans, né? Para bater aí nas pessoas trans, já que eles sempre elegem inimigos, né? Para serem inimigos em comum da população, e LGBT aí sempre foram alguns dos alvos preferidos da direita, e agora não é diferente, né? Sobretudo com pessoas trans. Então vamos aqui falar dessa questão do banheiro. Primeiro eu vou explicar para vocês o que seria um banheiro unissex, né? Porque banheiros unissex existem já há muito tempo, gente. Não é de hoje, não foi invenção de agora. Banheiros unissex existem há muito tempo. E eu nem vou falar dos banheiros que as pessoas têm dentro de suas casas, né? Porque são banheiros unissex, já que você. Imagina que você não tenha na sua casa, né? Na sua casa, um banheiro separado para homens e um para mulheres, né? Eu acho que não. Então, enfim, né? Mas não vou entrar nesses pormenores, né, de casa. Vamos falar aqui
de ambientes coletivos, né? Banheiros unissex são comuns em ambientes coletivos há muito tempo. Muito tempo. Eu nem saberia dizer desde quando. Acho que sempre existiram alguns lugares que tinham banheiros unissex. Porque o banheiro unissex nada mais é do que um banheiro que pode ser frequentado tanto por homens quanto por mulheres, né? E aqui por homens e mulheres você entende homens e mulheres cis, homens e mulheres trans, enfim, né? Você decide o que você vai querer colocar aí no que seria homens e mulheres, né? Mas banheiros unissex são banheiros que não são separados por gênero. Podem ser frequentados pessoas de seja lá qual for o gênero, seja lá qual for o sexo. E é por isso desse nome unissex, que é o nome que quer dizer que pode ser usado por, né, ambos os sexos, né? Uni de, enfim, juntando ali, unificação dos sexos. Esse tipo de banheiro é muito comum em bares, é, em, muito comum em restaurantes, é comum em lanchonetes, é comum até em alguns locais de eventos pequenos, né? Não tô falando de eventos grandes, tô falando de banheiros pequenos. E o banheiro unissex, geralmente, ele é um banheiro que é unitário, né? Uma cabine só, né? Tipo, uma cabine só quer dizer que é parecido com o banheiro que você tem na sua casa. Eu sei que eu falei que não iria falar muito do banheiro de casa, mas acho que é o melhor exemplo, né? Que é um banheiro que tem só uma porta de entrada, né? Quando você abre essa porta de entrada, você vai ter acesso só a uma privada, a uma pia. Às vezes a pia tá do lado de fora, né? Mas enfim, você vai ter acesso a uma privada, a uma pia e, enfim, a forma que foi ali de higienização, né? Geralmente papel higiênico, apesar de que tem alguns bares aí que não tem nem isso, né? Mas são ambientes assim, né? Geralmente só pode entrar uma pessoa por vez no banheiro, porque só tem de fato espaço para uma pessoa por vez nos banheiros unissex. Isso são banheiros unissex, né? E esses banheiros, eles geralmente. Ó, a voz aqui falhando. Mas esses banheiros geralmente eles são comuns em ambientes que são menores, porque são ambientes de menor circulação, justamente para poder ter esse controle de uma pessoa entrar por vez. Inclusive, teve um vídeo que eu fiz aqui no canal que foi falando sobre banheiro unissex do McDonald's, né? Que uma mulher entrou no McDonald's aqui no Brasil, né? Não vou lembrar o estado, e fez um escândalo quando ela viu que os banheiros eram unissex, né? Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas esses banheiros, eles eram justamente do jeito que eu tô falando, né? Eles eram, tipo, algumas portas assim, né? Onde tinham as cabines separadas, que é diferente dos banheiros que a gente costuma ver em shopping, que são separados por gênero, né? Que é o banheiro feminino e o banheiro masculino, que são banheiros em que você entra naquele espaço, né? Você entra numa porta e quando você abre essa porta, você tem outras portinhas de cabines, né? Então, dentro do banheiro você já tem acesso a outras cabines. No banheiro unissex não é assim, né? No banheiro unissex só consegue entrar uma pessoa por vez, né? E geralmente é assim, tá? Pode ser que tenha um lugar ou outro que não seja desse jeito, que eles coloquem banheiros unissex nesse formato de banheiro de shopping que a gente conhece, né? Mas não são muito comuns. Inclusive em escolas também não é comum ter banheiro unissex, justamente porque são ambientes de alta circulação. Isso costuma ser feito, né? Ter banheiros diferentes em ambientes de alta circulação, justamente para deixar as pessoas que vão entrar naquele banheiro mais confortáveis e evitar alguns transtornos ali, alguns assédios, coisas do tipo por parte dos homens. Tendo contextualizado aqui vocês a diferença de um banheiro unissex para um banheiro que seja separado por gênero, vamos aqui falar da questão da obrigatoriedade da universalização de banheiro unissex em todos os estabelecimentos. Isso não é projeto de nenhum partido, isso não é projeto de nenhum político, isso não é um projeto de ninguém. Isso é só uma fake, isso é só um bode expiatório que a direita fica tentando usar para tentar levantar essa pauta moral contra a esquerda. Não existe nenhum projeto de lei sobre isso, nem do Lula, nem de ninguém, assim. Nenhum plano de governo tem falando sobre tornar todos os banheiros sendo banheiros unissex. Eu falo isso e depois alguém vai e joga aqui nos comentários um projeto que uma pessoa específica tenha feito, né? Mas que eu tenha conhecimento, isso não existe, não. Mas então, se não existe isso, se não existe esse projeto de lei, se não existe nenhum plano de governo a respeito disso, se não existe essa demanda, essa pauta por parte da esquerda,
Da onde a direita tá tirando isso? Bom, primeiro eu posso dizer pra vocês que a direita tá tirando isso do cu. Essa é a resposta mais simplificada que eu posso dar pra vocês. Mas vamos aqui tentar, né, destrinchar isso pra dar uma resposta mais trabalhada aqui. A direita faz isso simplesmente porque uma boa parte da esquerda, né, luta por acesso de pessoas trans a banheiros públicos. Essa é uma luta constante dentro das pautas LGBTQIAP+, é uma pauta constante de pessoas trans, porque constantemente pessoas trans são impedidas de adentrar banheiros públicos, né? Tipo, mulheres trans impedidas de entrar em banheiros femininos, homens trans impedidos de entrar em banheiros masculinos. Isso costuma acontecer, é uma coisa assim, que é um dos maiores medos que pessoas trans têm, né? Que é de sofrer esse tipo de violência, de ser expulso, ou enfim, expulse de um banheiro, né? É realmente um medo constante que a gente tem, porque é algo que acontece constantemente com pessoas trans, principalmente as pessoas trans que não têm passabilidade, né? Passabilidade é quando a pessoa trans não é visivelmente uma pessoa trans por parte da sociedade, né? A sociedade não olha pra ela e vê direto uma pessoa trans até saber que essa pessoa é trans, né? Explicando aqui pro caso de estar chegando alguém aqui que não conhece os termos. Então, como a esquerda costuma abraçar mais as pautas LGBTQIA+, a pauta por acesso de pessoas trans a banheiros públicos é uma pauta constante de pessoas LGBTQIA+, aí a direita fica falando que a gente quer obrigar mulheres a frequentarem o mesmo banheiro que homens, né? E quando eles falam de homens, estão falando mais enfaticamente sobre mulheres trans, né? E, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu nem preciso ficar aqui debatendo que mulheres trans são mulheres e homens trans são homens, né? Acho que eu não preciso ficar aqui debatendo isso, não. Tá? Porque você tá aqui me vendo e você, sério, você, se você for uma pessoa que não tem costume, enfim, se você for uma pessoa nova aqui no Transmissão, não tem costume de lidar com pessoas trans, nem nada do tipo, e você acha que mulheres trans têm que frequentar banheiros masculinos, olha pra mim, olha pra mim e pensa, tá? Não precisa nem digitar isso se você não quiser, mas pensa, na sua cabeça, você acharia coerente eu aqui, que você tá me vendo, ter que frequentar um banheiro masculino? Eu sei que vai ter uns idiotas aí que vão falar que sim, mas assim, honestamente, pensa aí na sua cabeça. Eu teria que ser obrigada a frequentar um banheiro masculino? Olha pra mim, pelo amor de Deus. Mas enfim, essa é a associação que a direita faz. Eles pegam o fato da esquerda, nem é a esquerda toda, mas de uma parte grande da esquerda, tá lutando por direitos de pessoas trans para ser um pretexto ali de jogar isso em uma pauta moral, um pânico moral, para fazer as pessoas ficarem com medo de terem homens fingindo serem mulheres para poder entrar em banheiros femininos, e isso escalonou para um nível agora que a direita, em vez de falar que a gente quer obrigar meninas a entrarem num banheiro onde tem um homem de saia, agora estão falando que vai ter um homem de fato, que estão falando que vai ter banheiro unissex, né? Que vai ter essa obrigatoriedade de banheiro unissex. Então, essa questão do banheiro unissex nada mais é do que uma evolução dessa fake aí de homem se fingindo de pessoa trans pra abusar de meninas dentro de banheiro. Porque, gente, assim, se isso já aconteceu na história, é realmente um caso muito específico, porque não, tá? Não, né? Tipo, até recentemente viralizou aí no Facebook, não sei se veio do Twitter, não sei, mas eu vi no Facebook um policial que compartilhou ali um textinho, né? Compartilhou não, ele ditou um textinho onde ele dizia que ele trabalha como policial há muitos anos e que ele nunca viu um caso de uma mulher trans que tenha abusado de alguma menina dentro de um banheiro feminino, mas que ele já viu diversos casos de meninas e de meninos, né, de crianças sendo abusadas por familiares dentro de casa, né? Enfim. Era ele dizendo isso, e até foi compartilhado pela Raquel Sherazade, e ela estava dizendo que, como jornalista também, ela nunca viu nenhum caso que tenha acontecido de uma mulher trans ter abusado de uma menina dentro de um banheiro feminino. Né? Tipo, ela disse que também ela nunca viu isso. Eu sempre acho estranho quando a Raquel Sherazade tá aí tendo uns posicionamentos mais progressistas, né? Eu sempre acho estranho, mas já tem uns anos aí que ela tá mais de um lado progressista, né? Isso é bom, eu acho.
sei lá. Inclusive, eu tenho que pensar numa pauta melhor pra falar de pessoas que estão defendendo direitos humanos e que não são necessariamente de esquerda do que falar de progressismo, né? Tenho que pensar numa palavra melhor. Progressista não é uma boa palavra, não. Mas enfim, né? Isso nada mais é do que mais uma FIC da direita. E essa FIC ela tem ganhado proporções grandes, né? Porque, como eu disse, a gente viu isso sendo levado para o debate presidencial também, né? Então, se antes já tinha muita gente que já estava falando sobre isso, agora vai ter mais gente ainda falando sobre isso, mais gente do lado de lá espalhando esse tipo de mentira, né, gente? Que isso é realmente uma mentira. Agora vamos falar aqui sobre banheiros unissex serem ou não uma boa ideia de serem espalhados aí como, enfim, sendo banheiro de praxe para todo canto. A resposta é não. Não é uma boa ideia. E como eu disse, não tem nenhum projeto de esquerda para tornar os banheiros sendo banheiros unissex, e muito menos em escola, tá? Isso não existe. E quando eu digo que não é uma boa ideia, é porque não seria viável estruturalmente, né? Porque, como eu disse, banheiros unissex, eles têm essa característica de terem ali uma porta, né, que fica visível para todo mundo ver quem tá entrando naquele banheiro, e essa porta, quando você adentra esse espaço, ela tem espaço para uma pessoa utilizar o banheiro por vez, né? Então, para você poder fazer, por exemplo, em uma escola, né, colocar banheiros unissex em escola, só banheiros unissex em escola, a gente teria esse problema, porque precisaria de uma estrutura muito grande para poder ter essa estrutura ali em que várias pessoas vão entrando naquele mesmo banheiro, tipo banheiros químicos, né? Porque agora que eu fui lembrar, banheiros químicos em muitos lugares são unissex, em outros eles colocam ali separados em alas diferentes, né, feminino e masculino, mas o princípio seria um princípio semelhante de banheiro unissex, até porque, como eu disse, em muitos lugares eles colocam banheiros químicos tudo junto, né, misturado ali, tanto para homens quanto para mulheres usarem, né. Então seria um tipo de banheiro unissex, sim. Então precisaria de uma estrutura muito grande, assim, uma infraestrutura muito absurda para colocar esse tipo de banheiro em uma escola, né? É, até porque não daria para colocar banheiro químico na escola, né, dentro de uma escola, porque ia ficar muito nojento. Se você já foi para algum evento e teve que usar um banheiro químico ali depois de, sei lá, uma hora de evento, você sabe que aquilo fica uma calamidade, é desastroso, né? Fica nojento. Então, não daria para ter isso dentro de escola. Não teria como. E se não fossem fazer com esse tipo de estrutura, né, estrutura de banheiro unissex que a gente vê em bares e coisas do tipo, né, que é um banheiro unitário, mas se fosse um banheiro mais como a gente vê mesmo em escolas, né, em shoppings, que é essa estrutura em que você passa por uma porta e dentro, né, você chega ali no espaço onde aí sim você tem espaço, você tem como chegar nas cabinezinhas, né, e tudo, que fica ali mais íntimo, né, a região e você só vê quem tá entrando ali para aquela primeira porta, mas não vê quem tá interagindo ali dentro, né? E tudo você precisa entrar dentro do espaço do banheiro para interagir. Não sei porque eu demorei tanto tempo explicando isso, mas enfim, nesse tipo de banheiro, se fosse tornar esse tipo de banheiro unissex, aí sim ficaria de fato perigoso, né? Porque aí, enfim, misturar mulheres com homens cis dentro de um banheiro não é uma boa tática, porque né, umas olhadas ali por cima da cabine, a gente sabe que muitos homens fariam esse tipo de coisa, né? Inclusive, banheiros separados por dois gêneros, de vez em quando acontece isso, né? Na verdade, nem tão de vez em quando assim, mas de algum homem entrar dentro do banheiro feminino para ver as meninas usando o banheiro, né? Isso acontece com uma certa frequência, né? Inclusive, quando eu estudava na UNB, já tiveram alguns caras que foram presos por fazerem coisas do tipo, né? Que eles entravam dentro de banheiro feminino, de banheiro feminino, banheiro separado por gênero, entravam lá assim escondido e não usavam saia pra isso não, tá? Eles entravam com a roupa que eles estavam mesmo, entravam e ficavam olhando as meninas por cima das cabines, coisas do tipo, né? E foram presos. Já aconteceu algumas vezes dentro da UNB e eu sei que já aconteceu em muitos outros lugares. É que eu tô só falando, né, do que eu vi ali enquanto estudante, de, né, evidência anedótica, mas isso já aconteceu em muitos outros lugares. Então, se misturasse, iria facilitar para esse tipo de tarado fazer aí os assédios deles. Então, de fato, seria perigoso e isso, no mínimo, deixaria muitas mulheres com medo de adentrar esses banheiros unissex. Então, não, banheiros unissex não são uma boa ideia e não existe nenhum projeto de governo ou de lei ou uma intenção de aplicar um projeto de lei, de fazer um projeto de lei por parte da esquerda que torne banheiros
de estabelecimentos coletivos em banheiros unissex. Isso não existe. Isso é simplesmente o pânico moral surgindo, principalmente nesse período eleitoral, porque, né, o Bolsonaro ele só se escora em cima de pânico moral para poder aí se alavancar para ver se consegue voto e de fato consegue, né? A maioria dos votos do Bolsonaro vem justamente desse pânico moral que ele perpetra na sociedade. Então, tem sido sim efetivo para ele, infelizmente, tem sido efetivo para outros políticos, como esse próprio escroto do Nicolas Ferreira, que conseguiu se eleger como deputado mais votado aí, dessas eleições de 2022 e baseando a campanha dele toda em cima de pânicos morais, né? Nossa, velho, deveria muito, 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 muito ter leis no TSE que proibissem candidatos de fazerem pânico moral e que de fato impugnasse a candidatura de quem faz esse tipo de pânico moral, porque, meu Deus, como isso é horrível e como isso empobrece os debates políticos brasileiros e no mundo inteiro, né? Porque isso não é algo que acontece só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro, é a estratégia da direita mundial, né? Mas estou aqui falando do Brasil, então vou falar do TSE daqui, né? Nosso país que deveria proibir esse tipo de coisa em campanha, sim. Deveria proibir esse tipo de coisa, inclusive depois que os políticos são eleitos, né? Com ali penas duras de realmente impugnar a candidatura, porque realmente isso é uma merda, gente. Isso é uma merda, né? Mas também se fosse fazer isso, deveria ter estabelecido o que seria exatamente pânico moral, né? Mas enfim, já tô aqui estendendo demais, já tô entrando em outros pontos aqui, tentando buscar soluções que não deveriam caber a mim aqui buscar essas soluções. Mas você pode comentar aqui embaixo o que você quiser, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você acha de toda essa situação, de toda essa nova fic da direita, né? Não esquece também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o YouTube pelo transmissão, né? Eu confundi tudo, olha só, tô louca aqui, né? Mas ajuda muito a difundir o canal do Transmissão pelo YouTube, tá? Estou louca, louca. Além de rouca, tô louca também. E não se esquece também de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade, que assim você me ajuda financeiramente. E se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Deus do céu, a mente tá cada vez mais biruta.